Boa noite no Senhor Jesus, o Senhor da glória, amada igreja. Eu me alegro muito de estar aqui entre os irmãos. Agradeço primeiramente ao Senhor pela oportunidade de estar aqui na igreja. É a segunda vez que eu venho aqui. A primeira vez tem alguns anos atrás, eu acho que você já tem uns 50 anos atrás. Eu acho que foi, não sei se foi em 2016, eu acho que foi nesse ano, se eu não me engano. E é uma oportunidade de estar aqui. Agradeço ao pastor Júlio César pelo convite e já convido os irmãos para lermos as Escrituras em Hebreus no capítulo 12, no versículo 1 e versículo 2 de Hebreus capítulo 12. Os irmãos que podem ficar em pé, fiquem em pé para lermos Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao versículo... Vamos ler até o versículo 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, para que não vos fatigueis em vossa alma. Assim oremos ao Senhor. Santo Deus e amado Pai que está nos céus, Tu que és o Senhor da glória, Tu que enviou o Teu Filho para nos dar tão grande salvação, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco. Fale aos corações que aqui se encontram, exortando com a Tua palavra, trazendo consolo, refrigério e também exortação, para que nós possamos realmente Te servir de modo que convenha e glorifique o Teu nome. Mas sem Ti nada podemos fazer. Por isso pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar. Nessa noite nós temos, como o pastor me falou, é um culto de missões. E a mensagem desta noite é uma mensagem que vocês podem olhar para o texto, mas o que esse texto tem a ver com missão? Eu posso dizer, só tem a ver com missão no aspecto, se nós não compreendermos quão grande é essa salvação, quão grande foi essa graça derramada sobre nós, nós nunca faremos missões. Só fará missões aqueles que foram chamados e amados pelo Senhor e creem nesse Deus. Então nós veremos, primeiro, considerar essa tão grande salvação que nós temos em Cristo, e depois que a consequência disso é a obediência no ide do Senhor Jesus. Nós vamos ver essa noite a jornada em Cristo e nossa missão. Eu vou falar os 2 pontos que nós vamos considerar e depois vou expô-los. Nós vamos considerar, em primeiro lugar, a jornada da fé e o exemplo dos antigos. Pode deixar aí, que aí eu só vou dizer ele todos, aí eu depois coloco. Primeiro vai ser a jornada da fé, o exemplo dos antigos. E veremos 2 verdades aí, a peregrinação da fé na história e o chamado para uma difícil jornada. E em segundo lugar nós veremos a jornada tem um único foco. E veremos 4 verdades. A necessidade de estar centrado em Cristo, o autor e consumador desta jornada, o caminho da cruz, a mais difícil jornada já percorrida, e a glorificação de Cristo, o fim da sua jornada. Então vamos começar, em primeiro lugar, vendo
a jornada da fé, o exemplo dos antigos. A primeira verdade que podemos ver nesse texto está logo no versículo 1, quando ele diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Veremos aqui a peregrinação da fé na história. Ou seja, meus irmãos, essa palavra aqui que está porquanto, em todas as Bíblias estão porquanto de vocês? Porquanto, nessa palavra no português ela quer dizer diante disso. O John MacArthur, ele diz assim: essa palavra é crucial e é uma palavra de transição que fornece a conclusão do capítulo 11 e é enfática para essa sessão que começa. Ele começa porquanto, ou seja, diante disso, o que foi dito o quê? No capítulo 11. Então, o que foi dito no capítulo 11? O que nos é mostrado no capítulo 11? Ele vai nos dizer: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Então, quem são essas testemunhas que estão descritas no capítulo 11 de Hebreus? E nós vamos ver rapidamente quem são essas testemunhas. E é interessante, se vocês abrirem as suas Bíblias no capítulo 11 de Hebreus, ele vai logo se preocupar em definir para nós o que é fé. O que é fé? E ele começa no versículo 1 dizendo: ora, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. E eu vou procurar ilustrar o que é fé com uma ilustração bíblica que é descrita em Gênesis capítulo 15, versículo 3 ao 6, quando Abraão ficou duvidando daquilo que o Senhor tinha prometido a ele, que era fazer dele uma grande nação, da sua descendência, e ele disse ao Senhor, a partir do versículo 3 do capítulo 15, diz assim: disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: assim será a tua posteridade. E aí o texto diz: ele creu no Senhor e isso foi-lhe imputado para a justiça. Meus irmãos, de modo simples, a fé é acreditar, assim como Abraão acreditou. Senhor, meu servo vai ser o meu herdeiro. Não, o Senhor disse: ele não será o teu herdeiro. Olha para as estrelas e contas ela todas, se é que podes. Assim será a tua descendência. Abraão creu. Abraão acreditou no Senhor. Ele acreditou em Deus. Então, meus irmãos, fé, de modo simples, para que todas as pessoas aqui entendam, é acreditar em Deus e acreditar no que Deus diz. Acreditar nas promessas de Deus. Por isso que em Hebreus 11:6 vai dizer: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Os irmãos estão entendendo? Então, meus irmãos, a partir daí nós vamos ver aquilo que foi citado logo no início de Hebreus 12, porquanto, já que temos essa tão grande nuvem de testemunha, e aqui ele vai descrever essas testemunhas. Estes homens e mulheres que viveram pela fé. Ele vai começar aqui em Hebreus 11 mostrando sobre Abel, que ofereceu sacrifício ao Senhor. Um sacrifício excelente ao Senhor.
Ele vai dizer de Enoque que andou com Deus e Deus transladou a ele, Enoque, para estar com ele. Ele vai nos mostrar Noé. E logo no versículo 7 ele vai dizer assim: divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. É muito interessante que, ao falarmos de Noé, pensarmos sobre ele, no período que Noé viveu, não chovia, a Bíblia diz. Apenas eu vou usar uma expressão assim, aquela neblina, alguns outros falam poagem, outros, acho que você entende, logo de manhã cedo, não tem, aqui em Manaus é mais difícil de ver, mas antigamente a gente se via mais, né? Aquela neblina de manhã, tudo branco, mas apenas uma neblina caía sobre a terra, né? E regava a terra, ou seja, não chovia naquela época. E Noé achou graça diante do Senhor, ou seja, favor imerecido do Senhor, e o Senhor chamou Noé. Isso é descrito em Gênesis no capítulo 5, e eu gostaria de ler rapidamente com vocês. Gênesis no capítulo 5, no versículo 11, diz assim: a terra não é Gênesis 5, é Gênesis 6, versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência, e viu Deus a terra, eis que estava corrompida. Aí o versículo 13 diz: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Aí o versículo 14 diz: faze uma arca de tábuas de cipreste, nelas farás compartimentos. E aqui o Senhor manda ele construir essa arca, o qual seria salvo todos que creriam na palavra do Senhor, a saber, os que creram foram Noé, sua família e seus filhos e as noras dele. E é muito interessante quando a gente olha a Noé, que diz assim: e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé acreditou que Deus destruiria a terra, que Deus destruiria todos os seres viventes da terra, e obedeceu ao Senhor. E aí nós vamos para o exemplo agora de Abraão. E Abraão, aqui no capítulo 11, é um dos exemplos que são maiores sobre Abraão. E o texto de Abraão, descrito no Antigo Testamento, está em Gênesis 12, no versículos 1 a 6, quando disse: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Meus irmãos, Abraão morava em Ur, dos caldeus, e ele ouviu, em um momento da sua vida, o Senhor apareceu a ele e disse: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. O texto não diz que ele interrogou: mas eu vou fazer o que, para onde eu vou, em que lugar fica isso? Não. Abraão obedeceu o Senhor. Abraão creu no Senhor. Isso é fé. Por isso que Hebreus 11:8 diz que pela fé, quando chamado, ele obedeceu. Por isso que é nos dito de Abraão, no capítulo 11, versículo 9, pela fé peregrinou. Por isso que nos é dito de Abraão, quando Deus manda Abraão sacrificar Isaque, que pela fé, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Ele foi lá para sacrificar Isaque, até apareceu o anjo e disse: não mates teu filho.
Mas pela fé, Abraão viveu. Ou seja, crendo no que o Senhor disse a ele. Mas é interessante, meus irmãos. Isso aqui nos deve nos fazer temer e também nos motivar a seguir esta fé desses homens. Porque nos é dito que Abraão, Isaac, Jacó e todos estes homens morreram sem ter obtido as promessas nessa terra. Todos esses viveram crendo no que Deus falou, mas não vendo materialmente aquilo que Deus prometeu a eles. E é muito interessante que diz, a partir do versículo 13 de Hebreus 11, todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando e confessando que eram estrangeiros e peregrinos, porque os que falam desse modo manifesto estão procurando uma pátria, isto é, uma pátria superior. Eles viveram sem ter obtido as promessas de Deus. Assim viveu Moisés, assim viveu Davi, assim viveram os profetas do Antigo Testamento, crendo no Senhor, mas sem ter obtido aqui as promessas do Senhor. Mas é muito interessante que diz, mas agora todos esses aspiram de uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deus não se envergonha de ser chamado o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus não se envergonha de ser chamado o Deus de Davi, o Deus de Moisés, o Deus de Isaías. Deus não se envergonha deles, porque eles viveram pela fé, crendo no que Deus dissera a eles. Estes homens, eles não foram homens perfeitos, eles tiveram suas falhas, mas sempre se voltaram ao Senhor em arrependimento, e por isso que eles pôde ouvir do Senhor o que está escrito aqui, que Deus não se envergonhou de ser chamado o Deus deles. A peregrinação da fé na história. Essa foi a peregrinação da fé na história descrito aqui. Essa é a grande nuvem de testemunha que está a nos rodear-nos. Joel Bick diz que estes que morreram na fé, estes descritos no Antigo Testamento, que morreram na fé, eles é como se fosse uma grande, vou dizer, telespectadores ou pessoas que estão no estádio. Eles chegaram lá e agora eles estão nos vendo correndo essa mesma corrida que eles estão correndo. E eles estão dizendo assim, corram, corram, porque vale a pena. Essa grande nuvem de testemunha está nos motivando, porque eles chegaram, nós também podemos chegar lá. Em segundo lugar, segunda verdade, é o chamado para uma difícil jornada. Agora vem a aplicação para mim e para você. Porque o texto diz, porquanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, você já sabe quem é essa grande nuvem de testemunhas. Aí ele diz, aí ele aplica esse texto para nós. Desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos o quê? A carreira que nos está proposta. Agora, isso aqui é para mim e para você. Esse chamado para uma difícil jornada. Meus irmãos, Cristo não nos prometeu o que muitos falam. Pare de sofrer. Pare de não sei o que, não sei o que, não sei o que, cura. Não. O Senhor nos chama para uma difícil jornada. Ele diz bem assim, entrai pela porta estreita. Ou não, ou é pela porta larga, pela porta espaçosa. Pela porta estreita. Porque o caminho, ele é apertado. E são poucos os que entram por ela. E são poucos os que entram por ela.
O princípio aqui, meus irmãos, é como lembrarmos de um atleta. Quantos já viram aqui as Olimpíadas, aquelas maratonas assim? Tem maratonas bem grandes, né, de 10, 20 quilômetros. E é interessante, vocês já viram esses maratonistas com uma grande mochila na costa, de terno, paletó, correndo a maratona? Algum de vocês já viram assim, eles correndo? Como é que eles correm? Com uma roupa adequada para que eles possam correr aquela corrida. Eles se livram de todo o peso e de qualquer roupa que pese. Se chover, eles têm uma roupa apropriada para não pesar a roupa com a chuva. Então, meus irmãos, aqui vamos usar uma ilustração de um atleta em uma maratona. Ele não pode carregar peso, ele não pode carregar uma mochila com muitos acessórios, nem pensar, ele ficará para trás e não chegará no fim dessa maratona. As roupas são leves de um desportista. E eu gostaria de lembrar, não sei quantos já assistiram o filme ou leram um livro chamado O Peregrino, de John Bunyan. Quem não leu o livro, leiam. É um livro excelente. Esse livro foi escrito por um pastor batista e quase toda a parte desse livro foi durante a prisão dele. 14 anos, se eu não me engano, ele esteve preso e escreveu o livro O Peregrino. Spurgeon disse que era um livro que todo crente, depois das escrituras, deveriam ler. E é interessante que o Peregrino, quando logo inicia essa história dele, diz que certo dia ele acorda e ele sente um grande peso nas suas costas. Aquele peso era como se puxasse ele e se ele fosse cair diretamente no inferno. E ele relata aquilo para sua mulher, para seus filhos, e sobre aquilo que ele estava sentindo. E aí a esposa, os filhos dizem, ele não está bem. Alguma coisa está aí, não está batendo na cabeça dele. Estou usando as minhas palavras, é claro. Aí eles dizem assim, talvez ele durma e acorde bem sem essas bobagens que ele está pensando. E aí então diz que aquela noite o peregrino, ele não dorme. Quando ele levanta, ele sai querendo se livrar daquele peso e ele encontra com o evangelista. E o evangelista ensina o caminho a ele. E ele diz que somente diante da cruz ele conseguiria se livrar daquele peso. O chamado para eu e você é que somente diante da cruz nós vamos nos livrar deste peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Esse chamado para eu e você é um chamado para ir a Cristo. Então, meus irmãos, assim como ouvimos das palavras do Senhor em Mateus 11, 28 ao 29, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Meus irmãos, somente no Senhor Jesus que seremos libertos do pecado que tenazmente nos assedia. Eu não sei o que pode assediar você. Talvez o pecado que tenazmente assedia a mim não seja o que assedia você. Talvez alguns aqui amem a mentira. Talvez algum aqui ame a riqueza e o que a riqueza lhe traz. Talvez alguém aqui ame os prazeres dessa vida, a prostituição e tantas coisas que vêm acerca desse prazer. Eu não sei qual é o pecado que tenazmente nos assedia, mas eu sei que você tem que se livrar dele. Eu sei que você deve deixá-lo, esse pecado. E se nós vivemos em pecado, nós não conhecemos ainda este Rei maravilhoso, porque nele nós somos livres deste pecado.
Este é o chamado para mim e para você. Mas esse chamado, muitos creem em Cristo, abandonam por certo tempo e depois voltam a praticar todas aquelas coisas. A Bíblia compara esse homem como uma porca que foi lavada e voltou para a lama, como um cachorro que vomitou e comeu o próprio vômito. Se livrou de algo tão ruim e voltou para algo tão ruim. Por isso que o outro princípio neste versículo é: corramos com perseverança. O que é perseverança? É aquilo que nós iniciamos, nós terminamos. Não sei se vocês já ouviram a frase: é muito bom começar, mas o melhor é terminar. Esse é exatamente o significado dessa palavra, é a característica de quem insiste, que não desiste de uma coisa específica. Ele é pertinente. Neste livro Peregrino, muitos amigos o peregrino tem durante essa jornada dele. Mas vários amigos ele perde. Alguns amigos caem no lamaçal do desânimo e ficam por lá. Outros são encantados pela feira das vaidades, aquilo que o mundo podia oferecer a eles, e também ficam por lá. Outros ficam presos num castelo da dúvida. Vocês conhecem aquele hino do cantor cristão que diz: quantos que corriam bem, já não mais contigo vão. Outros seguem, mas também frios sem amor estão. Por isso que só serão perseverantes nestas jornadas os que olharem desde o início até o fim para Cristo. E este é o nosso segundo ponto. A jornada tem um único foco: Cristo. Vamos olhar de novo o versículo 2 agora do texto de Hebreus capítulo 12, que diz: olhando firmemente para Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E aqui eu tenho que ser breve para não me estender muito. Mas eu posso dizer, todos os que foram salvos no Antigo Testamento foram salvos por suas obras ou foram salvos por Cristo? O que vocês acham? Por Cristo ou pelas suas obras? E aqui vou tentar ser bem breve, porque o tempo é curto. No Antigo Testamento, meus irmãos, eles tinham sombras e figuras que apontavam para Cristo, e eles creram nisso. Isso é muito importante para nós. Por exemplo, quando Abraão foi sacrificar Isaque, e que o Senhor Deus, no momento que ele foi sacrificar, apareceu um anjo, e o anjo disse bem assim: tendo Abraão erguido os olhos, viu através de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão um carneiro e ofereceu em holocaustos em lugar do seu filho. Lá estava um sacrifício para substituir Isaque. Lá na Páscoa, quando os primogênitos seriam mortos e a Páscoa foi instituída, foi dito assim: cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Lá estava o cordeiro, o sacrifício, em lugar daqueles primogênitos. Lá em Isaías diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores. Lá está Isaías profetizando acerca daquele que seria o sacrifício perfeito, Cristo.
E eles no Antigo Testamento viam todas essas coisas, viam um cordeiro lá com Davi, quando ele promete a Davi, sobre a descendência de Davi, quando, pois, descansar com os teus pais. Ele diz assim: então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Quem seria esse descendente, senão Cristo? Lá estava o Rei dos Reis, aquele que governaria para todo sempre. Então, as profecias dadas por Deus ao povo do Antigo Testamento estavam para que eles crescem na promessa do Senhor. E por isso a primeira verdade, que é a necessidade de estarmos centrados em Cristo. Eles foram salvos por Cristo. Diz Gálatas 3:8: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Lá estava o Evangelho. Esses homens não foram salvos porque eles eram bonzinhos ou porque eles fizeram as coisas assim certas, não. Eles foram salvos porque creram nas promessas do Senhor, nas sombras do que era ainda a figura do Cordeiro que tira o pecado do mundo. É muito interessante quando Jesus vai ao encontro de João Batista para ser batizado. E João Batista vê Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo o que estava dito no Antigo Testamento sobre ele. Meus irmãos, que maravilha é perceber que estes homens não foram salvos por seus méritos, nem nós seremos. Por isso diz Efésios 2:8-9: porque pela graça sois salvos mediante a... Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. A salvação vem por meio de Cristo. Vem por meio da fé em Cristo Jesus, de crer que Ele é o Salvador, que tira o homem do tremedal de lama e põe os seus pés sobre a rocha. Por isso que nós precisamos estarmos centrados em Cristo. Por isso que não tem como nós falarmos de missão se nós não estivermos olhando para o Salvador dos homens. Por isso que muitos são mesquinhos ao se envolver tanto em oração, como nas ofertas, como também, a gente pode dizer, no envolvimento da evangelização, seja na sua família, seja em seus amigos, porque muitos ainda não compreenderam o que é a salvação em Cristo, ou não têm a salvação. Olhando firmemente para Cristo. Eu não vou entrar na explicação de tudo que eu tenho aqui, mas tem algo importante, diz ele, olhando firmemente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, que é a segunda verdade, o autor e consumador dessa jornada. E eu vou tentar falar rapidamente. Ou seja, Cristo, sem Ele não existiria salvação, e sem Ele também nós não chegaríamos ao fim desta jornada. Pois Deus estabeleceu que em Cristo nós seríamos salvos. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, a salvação é só por meio dele, só vem por meio dele. Por isso que ele chega àquela mulher samaritana e lhe oferece uma água que ela jamais teria sede. Ele é essa água, ele é a fonte, ele é o autor da fé. Porém, também ele é o consumador da fé. Porque sem ele nós não chegaríamos ao final dessa jornada. Ele disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele não nos abandonará. Ele é o bom pastor.
que dá a vida pelas suas ovelhas, mas que continua a pastorear e cuidar das suas ovelhas até o fim. Por isso que ele é o autor, que era a segunda verdade, o autor e consumador desta jornada. E vamos para o penúltimo subponto, que é o caminho da cruz, a mais difícil jornada já percorrida. O texto em Hebreus que nós estamos lendo diz assim: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou o quê? A cruz. A jornada que Cristo enfrentou, meus irmãos, ela é incomparável a qualquer outra jornada que qualquer outro homem possa ter enfrentado. Paulo vai nos dizer: vocês foram comprados por alto preço. O preço para cada um de nós sermos salvos, foi o sangue do Cordeiro. E este sangue do Cordeiro, ele teve que percorrer uma jornada difícil. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, João 1, e o Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, esse Verbo, o Logos de Deus, estava lá na criação com Deus. Jesus diz: eu e o Pai somos um. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Ele era glorioso. Mas João 14 vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio e se fez como eu e você, com carne e osso. Jesus dormia, Jesus chorava. Jesus sabe o que é ser humano, porque ele foi e será para sempre humano, mesmo sendo sempre Deus. Mas ele veio para pagar alto preço, para a mais difícil jornada que qualquer homem percorreu. Porque o sofrimento, quando nós olhamos para a cruz, eu gosto sempre de ressaltar isso. O sofrimento pior de Cristo não foi o sofrimento que ele sofreu na carne, mas foi o sofrimento que ele sofreu na alma. Isaías capítulo 53, versículo 10 diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. O maior sofrimento de Cristo foi o que ele experimentou na alma, a ira de Deus. Por isso que ninguém pode se comparar a ele, nem se aproximar da jornada que ele percorreu. Por isso que na cruz ele exclamou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Ele foi desamparado pelo Pai. E aqui eu vou citar um trecho do sermão do Charles Spurgeon, de 31 de janeiro de 1859, o sofredor vergonhoso. E ele fala sobre esse sofrimento de Jesus. Ele diz assim: ele havia perdido aquilo que é a força e o escudo. Ele havia perdido a presença de seu Deus. O próprio Deus estava pesando a sua mão sobre ele e aprove ao Pai esmagá-lo, fazendo enfermar, quando tornar a sua alma como oferta pelo pecado. Deus, em cujo semblante Cristo sempre se contemplara, deleitando-se eternamente, escondeu seu rosto dele. E ali estava Jesus, abandonado por Deus, deixado sozinho. Houve alguma vez dor semelhante a esta? Nenhum amor pode descrevê-la. Se um pensamento sobre Cristo surgisse em meu coração, deveria queimar os meus lábios.
Meus irmãos, o texto diz aqui: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Que alegria era essa? Que alegria. Vocês já perguntaram que alegria era esta que Jesus teve que suportar a cruz para ter essa alegria? Essa alegria era comprar a sua noiva. Essa alegria era comprar você. Era comprar a sua igreja. Meus irmãos, isso eu falo como espujo, devia arder o nosso coração, devia queimar os nossos lábios só pensarmos isso, meus irmãos. O que é o Deus Criador de todas as coisas, e a gente se levantou como inimigos pecando contra Ele, e Ele, para nos reconciliar, deu o Seu Filho, e o Seu Filho, por amor a nós, enfrentou a cruz, experimentou a ira de Deus, para comprar por alto preço a nossa salvação. Que alto preço foi esse? Que alto preço teve a cruz? Para nos tornar noiva dele, para nos tornar, como nós cantamos aqui, é o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, és bondoso. Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor e Salvador nosso. Meus irmãos, por isso, numa noite de missões, pensar sobre essa tão grande salvação, pensar no preço que foi pago por meu e você. Não teria dinheiro que a gente ganhasse, e que se a gente investisse tudo para o Evangelho ainda seria pouco, porque não chegaria perto daquilo que foi o preço pago por Cristo. Por isso a igreja hoje, a gente vê tanta mesquinhez, a gente vê muitas vezes os bancos vazios para ouvir a palavra do Senhor, porque nós não nos envolvemos em evangelizar. Porque nós não nos envolvemos com aquilo que nós cantamos hoje. Quando nós entendemos a sua graça, nós queremos compartilhar do seu amor. Por isso que às vezes a gente está dentro do templo como aqueles ricos que só davam do que sobravam, mas aquela viúva pobre colocou a sua moeda e deu tudo o que tinha, e o Senhor Jesus disse que ninguém aqui deu maior oferta do que ela. Por isso que muitas vezes nós somos mesquinhos, meus irmãos. Naquela parábola do administrador infiel, que o servo estava defraudando o seu senhor, e o senhor soube, ele disse: olha, preste conta do que você tem, você está despedido. Aí ele disse: e agora? Mendigar tenho vergonha, trabalhar já estou velho, o que eu farei? Ele disse: já sei. Olha, seu Júlio César, você deve aí 50 mil, paga 25. Tu que deve aí $500 mil, paga 250. E ele, estou conjecturando, né? Aqui é a história. E o que ele fez? Ele fez amigos. Para quando ele saísse de lá, aquelas pessoas, né, ajudassem ele. E o Senhor Jesus disse bem assim. Diz, acho que é Lucas 16. Elogiou. O Senhor Jesus elogiou aquele que agira atiladamente. Porque os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Das riquezas de origem iníquas fazei amigos, para que quando estas vos faltares, estes amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Meus irmãos, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Que nós precisamos ser espertos, inteligentes, para trazer as pessoas para o Evangelho.
Das riquezas de origem iníquas farei amigos. Às vezes é chamar um descrente para comer na sua casa e você apresentar o evangelho a ela. É se envolver com o que nós ouvimos aqui, aquele trabalho abandonado lá em Castanho. Meus irmãos, quando a gente olha para essa tão grande salvação, nós não seríamos o que nós seríamos hoje se nós realmente considerarmos aqui o que ouvimos essa noite. Jovens que estão aqui procurariam, sejam nas suas faculdades, sejam nas suas escolas, procurar se aproximar de descrente para ganhar eles para o Senhor, para evangelizá-lo. Eu conheci certo jovem na faculdade que fazia um grupo de estudo que procurava vender, na época, fichas de orelhão a preço de custo para que conversasse com as pessoas a fim de ganhar ela e evangelizar essas pessoas. É assim que precisamos agir, meus irmãos. Sabe por quê? O Senhor Jesus diz: não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. Vós, porém, acumulais tesouros no céu, onde traça e nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam e roubam. Porque aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. A jornada em Cristo, para concluirmos, tem uma missão: ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse deve ser o foco da igreja do Senhor, em fazer discípulos. Mas só farão discípulos a igreja do Senhor se olharem para esse grande Salvador, que desceu do céu e morreu por nós e pelos nossos pecados, como nós vimos essa noite aqui. E nós deixando tudo, como diz Marcos capítulo 8, versículo 34. E fica a aplicação final para nós. E com uma pergunta: temos seguido realmente a Cristo? Temos crido realmente nesse Cristo? E fica então o texto: então, convocando uma multidão e juntamente seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, o que deve fazer? Segui-lo? É isso que diz? É isso? Segue? Não. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Porque é o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em troca da sua alma? Assim oremos ao Senhor. Santo Deus e amado Pai que está nos céus, Tu que és o Rei da glória, que és o Senhor dos senhores, que é o Senhor da igreja, rogamos, Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos a olharmos para Ti, a olharmos para a tão grande salvação que há em Ti, e que por causa disso e por isso nos possamos doar para o Teu Evangelho, para a Tua causa, que deve ser um motivo do nosso viver. E que todas as coisas, Senhor Deus, restantes nos serão acrescentadas, se buscarmos em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. É o que nós pedimos, a Tua bênção sobre a Tua igreja e o Teu povo, para que nós compreendamos, sigamos e obedeçamos pela fé
o teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que possamos ser desafiados por essa santa palavra e assim olharmos para o autor e consumador da nossa fé. Se hoje nós estamos na casa do Senhor, porque alguém teve interesse, alguém pregou para nós, pela graça, em Cristo Jesus, Ele nos salvou. Então precisamos lembrar daqueles que precisam de salvação em Cristo Jesus. Precisamos lembrar dos nossos filhos, precisamos lembrar da nossa família. E assim pregar o Santo Evangelho, para assim ganharmos todos aqueles que Deus já escolheu, desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, Deus já tem os seus eleitos. E nós, como Igreja do Senhor, nós precisamos evangelizar. Nós precisamos fazer missões. Nós precisamos buscar as almas perdidas. Nós vimos aí que a jornada ela não é fácil. Requer de nós abnegação em Cristo Jesus. Requer de nós renúncia. Requer de nós sairmos dessas quatro paredes e irmos para o mundo, não para fazer a vontade da carne nem do pensamento, mas para pegar Cristo Jesus Salvador. Amém? Eu gostaria de agradecer ao irmão Marcos Alessandro, que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério e a sua família. Temos avisos aí?